Só quero lembrar que eu não fui preso e o presidente, isso é crime contra a honra, está aqui, estamos diante de um prevaricador que é o diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigado. Em um embate digno de um drama político, o deputado Marcel Van Hatten confrontou diretamente seus algozes, gerando uma atmosfera carregada de tensão e desafio. Com destemor, Marcel rebateu as explicações vacilantes do ministro da Justiça, que tentava justificar a perseguição ao deputado, mas acabou se perdendo em suas respostas, sendo completamente tragado pela firmeza e assertividade do parlamentar. Veja. Quero dizer o seguinte, o que disse agora no Senado Federal. Eu sou um defensor da mais absoluta liberdade de expressão dos parlamentares. Ao longo dos meus 17 anos no Supremo Tribunal Federal, sempre defendi isso intransigentemente. Mas eu vi uma guinada ligeira na jurisprudência, interpretando o artigo 53 da Carta Magna, dizendo que a imunidade material e processual dos parlamentares não inclui os crimes contra a honra, calúnia, injúria e defamação. E o Supremo interpretou isso dessa maneira, até eu participei desta votação, neste sentido, até em proteção da própria atividade parlamentar. Eu disse lá no Senado que parlamento vem de parlare, do latim, vem de conversar civilizadamente. Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente, não é, cometerem crimes contra a honra, agredirem os seus colegas, então isso não está coberto pela imunidade. Então, eventuais ações nesses inquéritos, nesse sentido... Qual é essa jurisprudência que eu nunca vi? Não, gente, vamos interromper o ministro. Eu estou afirmando. Vossa Excelência, faça uma pesquisa, por gentileza. Vamos lá, eu estou afirmando como ministro. Como ministro. Ministro. Cabeça não. Gente, por favor, vamos bem até agora, calma. Não. Vamos ouvir. Não, tudo bem. Estou respeitando Vossa Excelência, também exijo respeito. Vamos lá, ministro. Bom, não, eu estou respeitando, estou informando Vossas Excelências, como ex-integrante da Suprema Corte, qual é a posição da jurisprudência. Obviamente, é claro que a jurisprudência poderá evoluir. Até gostaria de iniciar dizendo, senhor ministro, que eu recebi um e-mail da Polícia Federal de uma forma completamente ilegal, fora do devido processo, na caixa de entrada do meu gabinete, informando que havia algumas datas sugeridas pela própria polícia para que eu fosse depor, isso no final de outubro, e só ao final do e-mail, depois de colocadas as consequências de eventualmente não atender a nenhuma das datas, dizia que o meu direito ao silêncio seria garantido se eu não participasse. Aí eu entendi que eu estava sendo investigado. Constituí advogado para ter acesso ao inquérito. Agora, senhor presidente, também, ministro, um e-mail enviado para o gabinete, que nós, deputados, não costumamos sequer acessar, não era uma intimação, nada. É simplesmente fora de qualquer praxe, já começou tudo errado. Por isso, senhor presidente, depois de tomar conta, tomar conhecimento de todo o inquérito e entender o absurdo que acontecia ali, uma agressão à democracia, eu entendia que eu não tinha que ir lá para me defender. Aliás, minha fala não é para me defender. A minha fala aqui é para defender a democracia, para defender o parlamento. É para defender isso que nós fazemos aqui, que é falar, que é inquirir, por exemplo, Vossa Excelência. Decidi não ir à Polícia Federal. Não depus. E depois recebi um novo e-mail com indiciamento por uma fala que eu fiz na tribuna. Curioso, caro ministro, que aqui Vossa Excelência está convocado. Porque esta é a ordem das coisas. O senhor não quis vir até o momento por um motivo ou por outro. Não havia motivo para convocação, porque normalmente é feito por convite, mas foi feita convocação dos 21 requerimentos. Vossa Excelência está aqui. Aliás, eu me lembro de quando falamos sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e Vossa Excelência ocupou aquela honrosa cadeira durante alguns anos, nós dizíamos que eles também não vinham aqui e que talvez fosse melhor a gente organizar, talvez, uma audiência pública no exterior que apareceriam, porque aqui em Brasília, na Comissão de Segurança ou qualquer outra, quando convidados, não vinham. Pois Vossa Excelência sabe que estamos tratando aqui da imunidade parlamentar, que é o meu caso específico, pois eu fiz uma fala na tribuna, e o senhor disse que conhecia a jurisprudência, mas não disse qual, dizendo que os crimes contra a honra na tribuna, que não foi o caso, aliás, é importante dizer, eu não cometi crime contra a honra, mas não é uma defesa minha aqui, repito, mas preciso dizer, que os crimes contra a honra estavam sendo flexibilizados a imunidade. Não é verdade.
Não é verdade. Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência. Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa. Eu quero trazer a Vossa Excelência ao conhecimento uma jurisprudência de um acordo, aliás, eu preciso admitir e confessar, muito bom, da petição 6587 de 1º de agosto de 2017, em que, aos 3 dias do mês de dezembro, lê-se naquela ocasião, ainda conforme Reinstein e Silverglade, o fundamento e a razão de ser do Instituto da Imunidade Parlamentar residem na proteção à separação de poderes e na habilidade do Parlamento para deliberar com independência e integridade, livre da opressão e da intimidação do Poder Executivo, máxime no exercício de crítica de políticas nacionais consideradas vitais. Ou seja, para evitar a opressão e intimidação do Poder Executivo é que serve a imunidade parlamentar. Esse acórdão foi relatado por Vossa Excelência, como ministro do Supremo Tribunal Federal. E em 2017, eu me pergunto o que mudou. O que mudou? Não, Vossa Excelência estava corretíssimo e vai continuar corretíssimo. Uma água, por favor. Se continuar respeitando a Constituição e continuar respeitando esse parlamento. Foi esse o motivo da minha indignação. Porque aqui, senhor presidente, o que levou a minha fala foi eu levantar essa foto aqui do delegado Fábio Alvarez Shor, que Vossa Excelência conhece. Fui à tribuna dizer que ele sim fez relatórios fraudulentos, baseado em informações falsas, mantendo Felipe Martins preso por 6 meses com base em documentos inseridos lá na alfândega americana, por alguma autoridade americana, muito provavelmente, e talvez, não sei, tem que ser investigado, com conhecimento da Polícia Federal Brasileira, não sei. E esse cidadão brasileiro, Felipe Martins, ficou preso 6 meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Mariana, só para me resumir esses 2, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Shor, e que por isso mesmo, muito obrigado, e por isso mesmo, merece toda a nossa indignação. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele, não conheço pessoalmente nada tendo em conta a sua pessoa. Mas eu tenho a imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras. Age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos fake do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu acho que, senhor presidente, acho que nem o ministro conhece. Eu queria saber, inclusive, senhor ministro Ricardo Lewandowski, o que fazia o seu chefe da Polícia Federal, junto com 3 ministros do STF, com o Lula, no Palácio da Alvorada. Estava tramando alguma coisa? O que fazia lá? Vossa Excelência tinha conhecimento? Aliás, toda essa Polícia Federal que hoje está sob comando do Andrei, que é hoje seu subordinado, antes estava do ministro Flávio Dino, que foi quem abriu o inquérito contra mim. Aos moldes de todo país comunista, que eu sei que tem gente aqui que tem muito orgulho de dizer que é comunista, apesar de o senhor dizer que aqui não tem ideologia. Mas eu sei que vários dos que estão aí, do lado de lá, se dizem com orgulho comunistas. O que acontece no comunismo é isso, perseguição, que muito bem apontado pelo parecer da Câmara dos Deputados, a Procuradoria Parlamentar, assinado por Luiz Tibé, está acontecendo contra mim, uma perseguição política, está aqui assinado, e diz aqui que a mera abertura de investigações para apurar falas proferidas no exercício do mandato é em si uma ameaça nefasta ao poder legislativo e à própria democracia. Senhor presidente, concluo lembrando que o presidente Arthur Lira fez uma dura fala e muito correta no plenário da Câmara, dizendo que não se pode cercear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O parlamento não é, e não pode ser, alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. Diz ainda que não permitiremos retrocesso que ameace a garantia fundamental e nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. Pergunto, senhor ministro, diante da fala de Arthur Lira, Vossa Excelência vai recuar? Ligou para o presidente para solidarizar com o parlamento e dizer que essa perseguição não vai continuar? Pergunto mais, senhor presidente, caros colegas parlamentares, e se for me concedido 1 minuto apenas, eu prometo que concluo
o que tenho aqui a dizer. Eu quero saber, senhor presidente, senhor ministro, se esse caso do delegado Shor está sendo investigado depois de uma fala parlamentar na tribuna. Porque até a imprensa internacional já deu, o Wall Street Journal, que é algo muito errado, fede no reino da Dinamarca, a podre. Na verdade, não é no reino da Dinamarca, não, é na República Petista do Brasil, da Polícia Federal do Lula. E por isso mesmo, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez, dizendo ao senhor ministro que elogio demais o seu voto proferido e que aqui está no Supremo Tribunal Federal, que a minha defesa aqui é da democracia, é da imunidade, é para que eu possa falar, é para que eu possa me expressar. Eu não estou aqui representando os meus 250 e tantos mil eleitores, faço questão de dizer assim, para ser silenciado, nem para que eles sejam indiciados. Porque quando a Polícia Federal indicia um parlamentar, ela está indiciando o povo brasileiro. E é por isso que eu quero saber se Vossa Excelência vai tomar as atitudes necessárias dentro do seu ministério para coibir a perseguição política que ora ocorre. Inclusive, a opinião sobre este meu caso deve ser do conhecimento de todos, qual é a sua. E, finalmente, concluindo, senhor presidente, agradeço demais a sua tolerância e a forma correta como tem conduzido aqui essa comissão. Fábio Alvarez Shor, vai ter consequência o que esse delegado da Polícia Federal está fazendo hoje, senhor presidente e caro ministro? E também me dirijo ao diretor-geral da Polícia Federal, que já foi convidado aqui, senhor presidente, mas é mais um que, lamentavelmente, não atende aos convites dessa comissão. Muito obrigado, deputado. Só quero lembrar que eu não fui preso, senhor presidente, isso é crime contra a honra, está aqui, estamos diante de um prevaricador, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigado. Por favor, eu não posso admitir que Isso é um inadmissível, deputado presidente. chame o chefe da Polícia Federal de Inadmissível. prevaricador. E repilo veementemente, quero que conste Vamos. em ata que nós não vamos admitir esse tipo Será de... constado em ata. Pois não, né? esse tipo de Van Hatten. Bom, primeiramente, Vossa Excelência fez alusão à jurisprudência do Supremo, e eu queria dizer que na AP, Ação Penal 1044 do Distrito Federal, esta imunidade relativa, do ponto de vista de impedir-se crimes contra a honra sejam assacados da tribuna, ou mesmo deputado fora do ambiente congressual, que ele não deixa de ser um representante do povo, isto foi assentado nesta AP 1044 do Distrito Federal. Eu mesmo, aliás, quero dizer que fiquei muito honrado com o trecho que Vossa Excelência leu, em que citei os doutrinadores Reinstein e Silverglade, dizendo que a imunidade parlamentar evoluiu historicamente e que é um direito que realmente deve ser preservado, porque os representantes do povo devem ter a mais ampla liberdade da palavra. Mas eu, em negrito, continuei logo depois do trecho que Vossa Excelência leu, dizendo o seguinte, digo o seguinte, em negrito: relembro, no entanto, assim como qualquer direito, que a liberdade de opiniões e de palavras no exercício da atividade parlamentar não é absoluta. Sempre que houver abuso, o Poder Judiciário deverá honrar a responsabilidade institucional que lhe cabe, protegendo os direitos individuais contra os excessos, independentemente de provirem de representante do povo, os quais têm o dever, pelo cargo que ocupam, de agir à altura de sua função. Esse é o meu voto que eu proferi nessa ação, que tem 37 páginas, que deixo à disposição aqui da presidência da comissão. Deputado Van Hatten... Esse caso não é da tribuna da Câmara. Pois não. Me permita fazer essa ressalva. Sim. Este caso não é da tribuna da Câmara. Sim. E até o momento não há, salvo me prove em contrário, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal de flexibilização da imunidade na tribuna da Câmara. Digo mais, Chico Alencar do PSOL e o deputado Tato do PT também repudiaram a ação da Polícia Federal nesse caso, que indiciou um parlamentar por uso na tribuna. Então não há, desculpa, presidente, eu sei, mas agradeço, e até agradeço o ministro por me permitir falar nesse momento. Não há até esse momento, no Supremo Tribunal Federal, jurisprudência a ser seguida pela Polícia Federal, muito menos pela Polícia Federal, para abrir de ofício desse jeito, uma investigação por uso da tribuna. Me perdoe só a explicação, mas acho que contribui para o debate. Bem colocado.
Ministro. Bom, tudo bem, respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, mas nesta AP 1044 estou citando várias jurisprudências neste sentido. Agora, tudo bem, o caso que nós estamos debatendo aqui será debatido, será discutido e decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Bem, então, deputado, o que eu quero dizer é o seguinte, este inquérito foi aberto por uma representação daquele que se sentiu ofendido. E, diante de uma representação, qualquer policial é obrigado a dar sequência a este inquérito, esta investigação, aliás, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Me permita novamente. Pois Quem não. iniciou com a notícia de fato foi o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal. Não foi representação feita pelo delegado supostamente ofendido. Quem fez foi o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal e me surpreende que Vossa Excelência não saiba. Deputado, eu não quero entrar nesse mérito, porque eu faço questão de não conhecer nenhum inquérito da Polícia Federal enquanto Polícia Judiciária. Eu traço uma linha divisória, um muro, uma barreira, porque essa é uma atividade em que tem plena autonomia. Possivelmente, deputado, a corporação como um todo tenha se sentido atingido em sua honra. Isso explica que outros, além do vitimado, supostamente vitimado, tenham representado, tenham pedido a abertura do inquérito. Mas isso torna ainda mais grave, ministro, porque a corporação tentar Van Hatten, fazer Van Hatten, perseguição contra um Van parlamentar e Hatten. investigar É que não existe Van Hatten. Eu não estou aqui... O senhor certamente será julgado de acordo com os cânones do Estado de Direito, ou seja, exercendo seu contraditório, a ampla defesa, com todos os recursos, porque o Supremo Tribunal Federal, pelo menos nos 17 anos que eu lá militei, enseja ao supostamente, enfim, acusado, todas essas prerrogativas que estão listadas na Constituição. Esse caso tem umas agravantes muito sérias que eu preciso veicular. Quer dizer, a família do delegado foi atingida. Circulou na internet uma foto de um filho de 3 anos com a placa de procura-se. A gravidade desse fato, em tese, é muito grande. É muito grande. Bom, não sei quem fez, vai ser apurado, eu não estou acusando você. Ministro, concluir, eu estou dizendo que os fatos são graves, serão apurados dentro da lei. E quem estiver sendo quem foi indiciado, ele terá a mais ampla defesa nos termos da Constituição Federal. Tá bem? Vamos. Você. Só uma última fala, presidente. Eu quero repetir o que eu disse na tribuna. Não vamos caçar a palavra de ninguém. Ninguém. Registro apenas, presidente, não foram respondidas 2 perguntas importantes. A questão da alvorada não foi respondida, o que vai ser feito com o Shore. Tá bom. Só isso eu gostaria ainda de deixar claro. E, por fim, ministro, a última frase. Eu não estive no Alvorada. O senhor não, eu sei. Eu estava no Uruguai. Eu queria saber se o senhor sabia o que o seu diretor foi fazer. Mas, para concluir, já que o senhor não vai responder, para concluir, presidente, eu não estou tendo devido processo, porque não é, mas eu quero que os abusadores que hoje me atacam tenham o devido processo. Tá, os abusadores de autoridade terão no devido momento, porque o que estão fazendo hoje é um absurdo. Capitão Alder, por favor. Pelo amor de Deus. O empate foi tão acalorado, com Marcel Van Hatten se destacando como uma força imponente diante de seus perseguidores, que até mesmo o ministro Ricardo Lewandowski, figura de autoridade, se viu desorientado, embaraçado em algum momento ao tentar se explicar diante da contundência das palavras do deputado Marcel Van Hatten.